Olá, aluno, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicação assertiva. E para começar, eu já quero dizer para você que é muito importante que em uma boa conversa, tanto a assertividade quanto a escuta ativa, elas precisam ser priorizadas. Assim, é possível se expressar, mostrar as suas ideias e percepções, assim como ouvir e compreender as ideias das outras pessoas também. Bora lá para um conceito? Comunicação assertiva é a comunicação expressiva de autoafirmação que leva em conta as necessidades do comunicador e das pessoas com quem ele se comunica. A assertividade significa comunicar-se de forma clara e direta, mas sem ataques e sem culpar a outra pessoa. Bom, dentro da comunicação assertiva existe 4 tipos de comportamentos e agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor cada um deles. Vamos lá? Bom, os tipos de comportamentos são passivo, agressivo, assertivo e passivo-agressivo. Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre cada um deles, para que você possa também verificar se você se identifica em algum deles, né? Se você identifica aí qual é o seu tipo de comportamento predominante. Vamos lá? Bom, o passivo são aquelas pessoas que concordam com tudo o que é dito ou com o que está acontecendo à sua volta. Mas, na verdade, não é que ela concorda. Ela, de alguma forma, ela quer agradar as outras pessoas. Ela tem dificuldade em dizer não, o que faz com que, às vezes, ela se sinta culpada depois. São pessoas que demonstram uma certa insegurança, não costumam fazer questionamentos, também não têm autonomia para tomada de decisão, e algumas das frases comuns, né, que são utilizadas por pessoas que têm esse tipo de comportamento predominante é como você quiser, você que sabe e eu acho. Depois, nós temos o tipo de comportamento agressivo. Esse é o comportamento que pode causar mais prejuízos. Isso porque, muitas vezes, a pessoa que possui este comportamento predominante, ela pode ofender as outras pessoas. Elas estão sempre mais preocupadas com o que elas acham, com os seus desejos e suas vontades. Muitas vezes elas intimidam as outras pessoas para que elas possam alcançar os seus objetivos. Além de que elas detestam, elas não gostam quando as outras pessoas não aceitam as suas opiniões, porque para elas sempre têm razão. Geralmente, as outras pessoas sentem medo de quem tem esse tipo de comportamento e muitas vezes até evitam criar conflitos, porque sabem que quem tem esse tipo de comportamento predominante, o agressivo, normalmente essas pessoas não respeitam ninguém e podem gerar discussões que são, por vezes, desnecessárias. Algumas frases comuns que são utilizadas, né, por pessoas que possuem esse tipo de comportamento predominante é: faça isso, você sabe com quem você está falando? Então, essas são algumas das frases comuns para quem é do tipo agressivo. Depois, nós temos o assertivo. Esse é o comportamento que seria o mais adequado.
Uma vez que as pessoas que têm esse tipo de comportamento predominante, elas buscam o equilíbrio. São aquelas pessoas que sabem fazer um bom uso das palavras e, por vezes, levam o outro também à reflexão, a refletir sobre o que está acontecendo. São pessoas que mantêm o olhar firme nos olhos das outras pessoas com quem está conversando. Diferentemente de quem possui um comportamento, né, passivo, que não consegue olhar para outra pessoa no olho, e também diferente de quem é o perfil agressivo, que olha nos olhos da outra pessoa, mas no sentido de intimidar, quem tem o tipo de comportamento assertivo, ela olha para a pessoa nos olhos de modo a gerar uma conexão. Essas pessoas são capazes de defender as suas ideias, mas também conseguem ouvir e entender as ideias e o ponto de vista dos outros. São pessoas que costumam usar as frases sempre em primeira pessoa, mas que deixam um espaço para que os outros também possam colaborar. Como, por exemplo, acredito que devemos fazer dessa forma, mas o que você acha? Percebe? Ela dá um espaço para que as outras pessoas que estão com ela, né, no contexto, possam também participar ali da decisão, né, ou do que está sendo discutido ali. São pessoas que sabem demonstrar quando não gostam de alguma coisa, mas sem ofender, pois pensam em como e o que vão dizer. Depois, nós temos também o passivo-agressivo. Tá? Alguns autores trazem esse tipo de comportamento que representa um comportamento misto, tá? Que varia entre a agressividade e a passividade. Alguns estudiosos também apontam que é possível desenvolver o nosso comportamento. Tá? Então, não é porque hoje você tem um comportamento passivo, né, que enfim, não interage, não expressa suas opiniões, que você vai ser sempre dessa forma. Tá? É possível que você desenvolva, né, a habilidade de poder, né, expressar suas opiniões, de mudar, né, de aprimorar o seu comportamento predominante. Tá? É importante lembrar que as pessoas que possuem um comportamento agressivo, muitas vezes elas são, as pessoas, por terem medo dela, acabam não compartilhando todas as informações que deveriam, né, justamente por medo de gerar algum conflito, alguma questão ali desnecessária, né, porque envolve energia, né, quando você entra numa discussão desnecessariamente, acaba gerando ali um desgaste muito grande, às vezes da equipe toda, tá? Se você é líder, você mais do que ninguém precisa se atentar tanto na forma como você se comunica, né? É importante que você seja assertivo, mas que você não expresse, né? Não faça com que as pessoas sintam medo de você, né? Como no comportamento agressivo, que afinal de contas, né? O líder ele tem um grande impacto ali no desempenho, né, da equipe. Então é muito importante que você, se é líder e tem um comportamento agressivo, que você possa desenvolver um pouco mais essa sua habilidade. Assim como, né, se você tem um comportamento muito passivo, é importante que você busque um pouco mais de desenvolvimento para que você ajude, né, o seu time, a sua equipe a se desenvolver e trazer melhores resultados. O primeiro passo é identificar o seu comportamento.
tá? Uma dica: é importante que você faça uma autoavaliação para verificar qual é o seu tipo de comportamento predominante e, assim, pensar em ações de melhoria. Outra questão importante é sobre a escutatória, a escutativa. Escutatória significa o escutar e o entender, sem julgamentos. É dar atenção ao que a outra pessoa está falando. A escutativa se trata de escutar atentamente o que o outro está te dizendo. Pode ajudar a aperfeiçoar o seu entendimento em relação aos seus pares e também clientes. Então, essas são algumas formas de você praticar, né, uma comunicação e desenvolver a sua comunicação para que ela se torne cada vez mais assertiva, né? Então, primeiro, é importante que você identifique qual é o seu comportamento e quais são as ações que você poderia melhorar, desenvolver, né? Então, é importante que você se policie e que você vá se desenvolvendo, né, aos poucos. Bom, por hoje é isso. Bons estudos!